Muito bom, comandante. Bem, vamos iniciar por um tema assim de cunho um pouco mais estratégico militar sobre mísseis da Coreia do Norte. É, isso mesmo. A Coreia do Norte parece que avançou um pouco na tecnologia e está fazendo agora lançadores quádruplos de mísseis, né, que podem atingir, mísseis balísticos que podem atingir grandes distâncias. Então, isso é um perigo por si só. Ela já produz próprios mísseis balísticos nucleares, que, diga-se de passagem, tem muita tecnologia envolvida. Até hoje não se sabe como conseguiram. Por baixo dos panos sabemos que foi a Rússia que forneceu, né, esse know-how, mas agora eles estão tentando construir, que acho que já construíram e fizeram um teste por o que diz a matéria, né? A Coreia do Norte constrói lançador múltiplo de mísseis balísticos e podendo lançar até 4 mísseis. E até onde sabemos, eles fizeram um primeiro teste e lançaram 4 mísseis consecutivos com 300 e poucos quilômetros, né, de alcance. Não se falou muito sobre a precisão, porque essa precisão é dado em um certo raio, né, para você medir a precisão do impacto do míssil, mas porém não foi dado nenhuma notícia. Mas ele diz que vai ser revolucionário, né, nessa nova tecnologia de lançamento de mísseis, lançando mísseis múltiplos. Pelo que eu conheço, assim, que eu já vi lançadores duplos, né? E até, se eu não me engano, é a Rússia que tem alguma coisa parecida. Não sei qual é o delay do lançamento de cada tubo, mas lançadores múltiplos você já vê em algumas forças, por exemplo, a Rússia. Os Estados Unidos eu acho que não tem lançadores duplos, enfim. Mas eu vou chamar aqui o Carcará, tenho certeza que ele gosta muito do assunto e vai aí bater um papo com a gente e trazer essa informação além da notícia. Carcará, por favor. Opa, meu amigo Júlio, sobre essa notícia aí do Kim Jong-un, porra, essa é a arma dos sonhos que eu queria que o Brasil tivesse para fazer defesa de litoral, cara. Um pouco afastado da linha de praia, se aprofundar entre 300 e 500 quilômetros. É muito difícil esse tipo de arma, porque é o seguinte, quando o míssil, o foguete vai ficando muito grande, a tendência é que é um caminhão transportando cada míssil. Você vê o caso do míssil russo, o Iskander, de 500 quilômetros. É um caminhão gigantesco para transportar um míssil de 500 quilômetros ou um míssil de 1.500, 2.500, ou seja, quando ele passa de 300 quilômetros, o tamanho das seções de combustíveis que vão se juntando para ganhar essa distância, né? Que a gente chama de estágio, são tão grandes que um caminhão convencional, tipo esse que o Brasil usa na Avibraz, para lançar o sistemático, já não é mais conveniente. Só que o Kim Jong-un é o cão chupando manga, ele é o gordinho dos foguetes, ele tocou um foda-se, cara. Tem imagens, né? Essa imagem aí é real. Ele alongou o tubo de lançamento para ter melhor alcance. Ele conseguiu botar 4 foguetes num único caminhão lançador. Isso é incrível. E devastador também, né? Porque se ele coloca 40 caminhões desse aí, porra, 160 foguetes desse aí, né? Não vamos confundir o foguete com a cabeça do míssil. O que leva ao míssil é o foguete. E depois ele é abandonado e o míssil continua com seu próprio propelente. É por isso que é muito perigoso. Ele tem um foguete grandão que vai impulsionar esse míssil. O estágio deve ficar pelo caminho, tipo que é feito o lançamento desses satélites, né? Que vai um foguete grandão, vai perdendo os estágios. No final fica só o satélitezinho lá no final. Nessa batida aí, realmente é perigoso. O que não se sabe é se ele consegue carregar mini ogivas nucleares, porque a Coreia do Norte ela conseguiu miniaturizar as ogivas nucleares também. Então, é um perigo, porra, muito foda. Mais uma dor de cabeça para a Coreia do Sul, que é vizinho, né? E esses mísseis, dependendo da posição, tem um alcance muito grande dentro da Coreia do Sul. Se ele fez de 350 a 500 quilômetros, para ele fazer um de 800, de 1.000 também não vai custar nada. No lugar de lançar 4, lançar 3 ou lançar 2, e assim vai. Mas não é nada do outro mundo, não. A Rússia já tem esses sistemas aí, a China possui, a Bielorrússia tem bom sistema de lançamento duplo,
de mísseis de 500 quilômetros, a Bielorrússia. Cazaquistão também tem alguns modelos que a Bielorrússia vendeu. E a Coreia do Norte chegou trazendo o modelo quádruplo. A Rússia tem um bom lançador parecido com o nosso Astro, chamado Smash. Smash vai 120 quilômetros, 150, mas quando passa para 300, aí começa a inconveniência do tamanho para o caminhão. E a Coreia do Norte conseguiu fazer essa proeza aí, o caminhão não é tão gigante assim, mas ele conseguiu fazer um pacotão bonito aí em cima desse caminhão e fazer um sistema quádruplo de lançamento. Parabéns para a Coreia do Norte, e a Coreia do Sul agora vai ter que se dobrar em 2, em 3 para barrar esse sistema de lançamento aí. Eu espero que a nossa Vibraz consiga alguma coisa do tipo aí o mais rápido possível também. Muito bom, Carcará. Para também o público ficar sabendo, o Brasil possui seus lançadores de foguete LMF Astros, né, que tem um projeto para possuir um lançamento duplo de um foguete de 300 milímetros que teria, né, 300 milímetros não, me desculpe, 300 quilômetros, né, de alcance, e eles sairiam de um lançador parecido com o lançador Astros 2. Então, 300 quilômetros de alcance, como disse o Carcará, a brincadeira já fica diferente. São poucos os países que possuem essa tecnologia, né, de lançar um artefato, seja ele nuclear ou convencional, numa distância acima de 300 quilômetros. E aí, a brincadeira de vencer a distância você já conseguiu. Aí a brincadeira se torna legal na mudança de cabeça de guerra, colocando um artefato nuclear, colocando ogivas múltiplas, enfim. Aí é a maldade que não tem limites, né? Porque você já consegue jogar o artefato, agora vai depender do payload, do peso que esse artefato consegue levar até o alvo. E aí, com esse peso, você tem um espectro aí de armas que podem ser utilizadas contra o inimigo. E eu repito, poucos países possuem, né, essa capacidade acima dos 300 milímetros. Na guerra da Ucrânia, agora nós estamos vendo muito bem como é que funciona essa tal de guerra de mísseis, onde aperto de botões de um lado e de outro comandam essa guerra e a destruição que vem nela. Mas vamos ouvir aí o comandante Vilas Boas sobre o assunto, que eu tenho certeza que ele tem ótimas observações a fazer. Comandante Vilas Boas, está com você. Beleza, Júlio, obrigado. Vamos lá. Primeiro, acho que é bom até a gente reforçar aqui, acho que muitos dos nossos espectadores sabem, mas talvez alguns não tenham tanto intimidade com assuntos técnicos aí na parte de mísseis e foguetes, né, na parte basicamente de artilharia. Então, cabe uma explicação para tornar todo mundo, para a gente equalizar a notícia, né? Então, como o Carcará chegou a iniciar o assunto, a gente tem uma diferença técnica e básica entre foguetes e mísseis. Basicamente, todo míssil é um foguete quando a gente fala da parte da propulsão, porque tem uma parte debaixo dele que justamente é o que faz a propulsão, que vai jogar aquela cabeça de guerra, seja ela nuclear ou convencional, aonde se quer colocá-la. O foguete, mas ao contrário, nem todo foguete é um míssil, porque a diferença técnica básica que difere um do outro é porque os mísseis, após o lançamento, eles podem ser guiados, ou seja, eles podem ter a sua trajetória alterada de acordo com uma necessidade. Exemplo, o alvo era um alvo móvel, ele se movimentou, aquele míssil ele vai percorrer aquele alvo até achá-lo. Já o foguete não, uma vez que ele foi disparado, de uma forma geral, ele não se tem mais controle da trajetória. Então ele é usado, como citado pelo Júlio, né? Os nossos lançadores múltiplos de foguetes, que é o caso do Brasil, temos os sistemas da Astros, da Vibraz, eles são utilizados principalmente para saturação de área. Então, cada um tem o seu emprego dependendo da necessidade técnica, estratégica, operacional ou tática que esteja se buscando. Então, essa é a diferenciação básica entre um sistema e outro. Talvez para tornar um pouco mais claro para os nossos espectadores, a gente pode comparar um foguete tipo uma flecha que a gente lança a partir de um arco, a partir do momento que a flecha foi disparada, ninguém mais controla. Ela tem uma trajetória e aí ela vai de acordo com a balística externa, ele vai atingir aquele alvo ou não, de acordo com o lançamento que foi feito. Já o míssil é como se fosse um avião de controle remoto. Você lançou, mas quando ele está em voo, você consegue ter o controle dele e atingir o alvo de acordo com a sua necessidade. Então, essa é basicamente para os nossos espectadores entenderem qual a diferença de um e de outro. Então, esse lançamento feito aí pelo Kim Jong-un no final de semana, nesses dias,
é mais um passo, né, que ele está alegando dentro de uma guerra que está nas entrelinhas, né, desse alcance da dissuasão nuclear. Então, a gente sabe há muito tempo, né, a Coreia do Norte ela se retirou do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. A partir daí, ela conseguiu o desenvolvimento das suas armas, da tecnologia do enriquecimento do urânio e da produção das armas nucleares, e a partir daí se tornou praticamente que a gente tem aí como o 9º membro dos países que detém a tecnologia de armas nucleares. Isso, logicamente, naquela região que ela ocupa, da Península da Coreia, ao lado próximo, né, de Rússia, China, Coreia do Sul, Japão, esse país aí tido como eixo do mal, porque é o país governado por uma ditadura, tendo armas com proporções nucleares, elas desbalanceiam o tabuleiro geopolítico daquela área, né? Dá para ter entendimento muito básico que uma arma desse porte nas mãos de uma pessoa, de um líder ditador que a gente não tem controle, que o mundo ocidental entende que não tem controle, ela é muito perigosa. E nesse contexto, a gente vem acompanhando aí no último ano, principalmente ano passado, e de dezembro para cá, com a colocação da nova Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos, e mais, ainda teve nessa semana, na segunda-feira, a Estratégia de Defesa dos Estados Unidos, que vão dando um contorno de como os Estados Unidos vêm enxergando esse novo jogo geopolítico mundial, pelo menos para esses próximos 4 anos. A gente vem percebendo que os Estados Unidos vêm criando um afastamento, né, tanto da OTAN, da Europa, mas também da região do Pacífico, ao passo que, ao que dá a entender, não tem como afirmar isso de forma categórica, mas os Estados Unidos vêm pressionando o Japão, principalmente, Coreia do Sul, a assumirem um papel mais ativo na sua segurança, basicamente contra as ações como essa feitas no final de semana, no domingo, desse lançamento e dessa capacidade nuclear da Coreia. Então, os Estados Unidos vêm pressionando para que esse rearranjo regional de Japão e Coreia do Sul tenham condições de enfrentar ações como essa da Coreia do Norte. E não coincidentemente, ao que foi reportado pela mídia, Júlio, esses lançamentos foram realizados praticamente no mesmo dia, onde uma comissão dos Estados Unidos estava justamente em Seul, na Coreia do Sul, provavelmente tomando ações de medidas bilaterais, negociando uma nova arquitetura de defesa para aquela região. Então, quando os Estados Unidos parece que está lá na Coreia do Sul, tentando reorganizar, o nosso amigo Kim Jong-un do Norte faz um lançamento que, na minha visão, é mais um lançamento muito mais provocativo, muito mais para dizer e se reafirmar, ó, estou aqui do lado, tenho capacidade nuclear e não mexa comigo, porque esse é o princípio da dissuasão. Eu tenho arma nuclear, então não mexe comigo. E aí isso acontece nesse mesmo momento onde o mundo parece a buscar um novo rearranjo nuclear, pelo menos para aquela região. Então fica essa impressão, muito mais do que ser justamente uma questão técnica, um novo armamento, uma nova capacidade, que, ao que me parece, eles já possuem, fica muito mais uma provocação para marcar a posição de que eles têm esse armamento e teriam disposição, sabe-se lá, para usar, Júlio. Muito bom, comandante. Perfeitamente, né? As pessoas, ou melhor, esses poderes na jogada geopolítica, eles mostram o seu poder não com palavras, podem até começar com palavras e narrativa, mas as ações, elas sim fixam a capacidade que essa autoridade ou esse país ou essa nação tem. E assim, né, com esse teste, né, justamente quando uma comitiva americana estava na Coreia do Sul, é apenas um recado. E isso esquenta muito, né, essa jogada geopolítica em si. Cabe lembrar também que mísseis de curto alcance, para você ver como a Coreia do Norte, né, ela domina muito bem essa área de guerra e tecnologia com mísseis. Bem, ela forneceu vários mísseis de curto alcance para a Rússia na guerra da Ucrânia. Isso mesmo que você escutou. Alguns ataques feitos pela Rússia para manter, né, os seus mísseis em estoque foram feitos com mísseis coreanos de curto alcance, que alguns relatórios dizem que foi um sucesso os mísseis norte-coreanos que foram usados pela Rússia na guerra da Ucrânia. Então a gente vê aí como eu disse anteriormente, uma jogada. São ações que são tomadas em alguns momentos, em alguns países, com recados por trás. Como a gente sempre salienta aqui no programa, a intenção é que vale.
Toda ação tem uma intenção por trás, e se você não souber essa leitura, você não saberá o que está acontecendo no grande jogo do grande tabuleiro político.